Eu quero te convidar nesta noite, mais uma vez, a meditar na palavra do Senhor. E eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Isaías, um texto já bem conhecido. Aliás, toda a Bíblia Sagrada ela é conhecida para aqueles que estão sempre fazendo dela o alimento de cada dia. Então abra aí no livro de Isaías, capítulo 38. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo, mas antes de ler a palavra, eu gostaria de estar orando ao Senhor mais uma vez. Amém? Você que pode ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Não por méritos nossos, porque nós não temos mérito, nós não temos, ó Deus, condição nenhuma de chegar diante de Ti, mas através do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos autorizados, ó Deus, a orar em nome de Jesus e a pedir de Ti a graça, a bênção sobre nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. E mais uma vez eu quero te pedir que a Tua palavra nessa noite possa falar, Senhor, no nosso coração de maneira grande, de maneira poderosa, como ela falou no meu coração e tenho certeza que vai continuar falando, Senhor. A Tua palavra é alimento para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso viver. Através da Tua palavra, Senhor amado, é que nós somos edificados e transformados, que a Sua palavra é que muda a nossa vida. E eu quero pedir a Ti que o Senhor coloque a Tua palavra na minha boca, como sempre o Senhor tem feito, Pai amado. Ó Pai Santo, sem o Senhor, sem a Tua unção, sem o Teu mover, de mim não sai nada. Mas através de Ti, através do Teu Santo Espírito, eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu gostaria que você já abriu a palavra de Deus. Vamos ler apenas um versículo nesse momento. Eu te convido para ler o versículo de número 5. Glórias a Deus. Versículo de número 5 está escrito. Está escrito assim: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode assentar. Deus seja louvado. Glória a Deus. Este texto que nós lemos apenas um versículo, é um texto muito rico, é um texto que eu gostaria de frisar, que ele é único na Bíblia Sagrada. Eu não encontro dentro da palavra de Deus nenhuma história semelhante ao que aconteceu com Ezequias. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos vários acontecimentos, várias graças do Senhor. Nós presenciamos através da fé, Deus operando de maneira grande, de maneira poderosa na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que acreditaram, na vida daqueles que creram no passado, na vida daqueles que andaram segundo a palavra do Senhor. Eu não conheço nenhuma citação na Bíblia em que Deus tenha agido com alguém como Ele agiu com Ezequias. Deus é o único que surpreende o homem com seus feitos e maravilhas do jeito que Ele quiser. Deus nos surpreende a cada dia, a cada momento, a cada instante. Nós percebemos que Deus move de maneira grande e de maneira
poderosa na vida do ser humano. Embora o ser humano às vezes não leva em conta, ele não percebe o agir de Deus, mas o Senhor, Ele continua agindo também na minha vida e na sua vida, como Ele agiu no passado. Glórias a Deus. Como foi com Ezequias, como foi assim, com o que aconteceu com Ezequias, eu quero te dizer que também pode acontecer comigo e acontecer com você. E pode acontecer algo diferente. Às vezes não acontece do jeito que aconteceu com Ezequias, mas Deus pode agir na minha vida e na tua vida de maneira também extraordinária, que às vezes nós não percebemos. Algo muito especial Deus tem prometido para a minha vida e para a tua vida, e Deus promete mudança para todos nós. Eu quero dizer a ti nessa noite que Ezequias, ao ouvir a sua sentença, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar e a chorar. Eu diria sentença, por quê? Porque Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor manda dizer a Ezequias, após a sua enfermidade, que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele morreria e não viveria. Qualquer um de nós, ao receber uma sentença como Ezequias recebeu, talvez nós perdêssemos a esperança, talvez a gente ficasse sem chão, ficássemos desesperados, e para nós às vezes não teria saída nenhuma. Mas Ezequias, ele começa a chorar, ele começa a orar e a chorar e derramar um pranto diante de Deus. E durante o seu choro, ele coloca diante de Deus a sua vida, a sua obediência e tudo aquilo que ele tinha feito e como ele tinha vivido em todo o seu período, em toda a sua vida, para aquele que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E ele começa a expor a sua vida para Deus, e ele começa dizendo: olha, sempre eu andei em verdade. E ele fala também que o seu coração foi sempre perfeito diante de Deus. E ele fala também que ele fazia sempre o que era reto aos olhos de Deus. Ele começa a chorar, ele começa a orar, mas ele começa a expor e colocar a sua vida, tudo aquilo que ele tinha feito, todo o seu período. Ele começa a falar com Deus, a expor a sua vida para Deus, a contar a sua vida para Deus, chorando e clamando ao nosso Deus. Em outras palavras, ele apresenta a Deus o seu depósito, ele apresenta a Deus a sua vida, o seu viver e a sua fidelidade. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, você que é crente, nós que somos cristãos, nós temos que ter uma vida diante do Senhor, uma vida, de oração, de busca, procurar viver uma vida íntegra diante do Senhor, para que no dia mau nós possamos pedir a misericórdia do Senhor, e por misericórdia, não por mérito nosso, mas o Senhor pode olhar para nós e mudar, e trocar aquilo que nós estamos passando por algo melhor. Esse é o Deus que nós servimos. E o que poderíamos nós tirarmos de lição na trajetória da vida de Ezequias para a nossa vida nos dias de hoje? Como chegaremos diante de Deus para apresentar as nossas vidas, para apresentar as nossas justificativas? Será que teríamos alguma justificativa? Eu ontem à noite, quando eu estava escrevendo, anotando esse sermão, na realidade, eu terminei ele ontem, mas eu iniciei ele na segunda-feira. E na realidade era uma palavra para me ministrar no culto de oração ontem à noite. Mas Deus tocou tão profundo no meu coração, pastor. Deus foi me dando as palavras, Deus foi colocando, e eu fui escrevendo, e eu pensei, não vai ter fim. Porque Deus, quando começa a falar, quando nós humilhamos diante de Deus, e pedimos a dependência de Deus na nossa vida, Deus começa a te mostrar, Deus começa a falar com você, e começa, transformar a sua vida, e falar tão profundo no seu coração, que às vezes nós não merecemos o agir de Deus,
a beleza que é a presença de Deus na nossa vida. Deus é tremendo. Então, eu quero dizer que a primeira coisa que ele expõe para Deus é que ele andou sempre em verdade diante de Deus. Eu quero dizer, saindo um pouco do texto, eu quero ir lá na terceira carta de João, porque lá nós percebemos que Paulo havia recebido um testemunho positivo de Gaio, por parte de alguns irmãos que haviam estado com ele. Alguns irmãos foram visitar Paulo e levou para ele testemunho de Gaio e de outros irmãos. E ao escrever para Gaio, ele expressa seus sentimentos, e um dos seus sentimentos, ele diz que o seu sentimento era a alegria. Era a alegria. Ele diz: não tenho maior gozo do que este de ouvir que meus filhos andam na verdade. Está lá no capítulo 1 e no versículo 4 de 1 João. Olha, eu quero te dizer, a maior verdade, a maior graça que nós temos diante de Deus é quando nós podemos dizer alguma coisa para o Senhor, mesmo não andando reto. Porque se você for ver o texto, for ver a vida de Isaías não andou reto, não andou tão reto, ele não era um homem tão perfeito. Mas quando nós procuramos viver em perfeição, a santidade, quando o Senhor Jesus, ele fala que nós devemos ser santo como ele é santo, essa santificação, ela é buscada a cada dia, todo dia nós lutamos para ela. Não quer dizer que aquele que é santo, não quer dizer que ele não peca, porque aquele que fala que ele não peca, aí ele coloca o texto que está lá em João, dizendo em 1 João, dizendo que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Então eu quero dizer para você, a busca, tem que ser diária, da perfeição, de viver na verdade, diante de um Deus que é a verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se o apóstolo Paulo, ele demonstra alegria neste texto, por receber informação que seus filhos na fé andavam na verdade, imaginamos o próprio Deus em ouvir de Ezequias e saber que ele realmente andava na verdade diante de Deus. Você imagina, o apóstolo Paulo, ele se alegrou de saber que seus filhos, que Gaio e outros andavam na verdade. Ele ficou alegre, ele falou: eu demonstro aqui o meu gozo, a minha alegria. Você imagina Deus, quando você prostra diante dele, você poder dizer ao Senhor, como Ezequias disse, você poder dizer: olha, Senhor, eu tenho andado em verdade diante da sua presença. Oh, glórias a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Senhor, é aquele que faz tudo na nossa vida e que traz essa alegria no nosso coração. E o que é andar em verdade? Eu estava consultando o dicionário da língua portuguesa, diz que a verdade é a realidade, é a exatidão, é a sinceridade, é coisa verdadeira, é princípio certo. Andar diante de Deus, meus amados irmãos e minhas irmãs, você que está aqui nessa noite, e você que às vezes está ouvindo a nossa mensagem, assistindo esse culto, andar na verdade é ter uma vida sincera diante de Deus, andar com sinceridade, sabe? É viver realmente a realidade e não viver a mentira. Isso é que é andar na verdade. Nos termos humanos está correto, mas se tratando de algo espiritual é muito mais do que isso. Quando Cristo, ele diz assim: eu sou o caminho, ele cita a verdade, ele destaca a verdade e a vida, porque não há outra verdade a não ser em Jesus. A busca pela verdade só encontrada em Cristo Jesus, não tem outro lugar. O mundo, ele vive de mentira, ele vive de trapaça, o mundo vive de engano, e aqueles que vivem no mundo e para o mundo, eles usufruem dessa mentira, desse engano, dessa traição. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade. E Ezequias, ele fala: eu andei em verdade diante de ti, Senhor. Ele procurou a ter uma vida, sabe, em verdade diante de Deus. Ezequias diz
andou diante de Deus em verdade. Verdade também, meus amados irmãos e irmãs, é o contrário da mentira. Ezequias viveu uma vida diante de Deus correta, sem desvios de conduta. Levou uma vida sinceramente correta, verdadeira diante de Deus. Mesmo falhando, que o ser humano falha, mas ele procurou a ter uma vida diante de Deus em verdade. A segunda coisa que Ezequias fala com Deus, ele diz que tinha o coração perfeito. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, ele foi um homem que procurou a ser perfeito diante de Deus. Não só perfeito, mas como foi um homem obediente. Ele não voltou atrás daquilo que Deus determinou para que ele fizesse. A perfeição do homem é andar diante de Deus, procurar ser perfeito na palavra, buscando os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida. Isso é que Ezequias apresentou a Deus. Também no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus disse: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Tudo que Jesus afirma, eu gostaria de dizer para você, que Ele pede para que seja feito. Na realidade, talvez você pode dizer, não é possível, mas se o próprio Cristo disse, sede perfeito como eu sou perfeito, nós temos que lutar a cada dia para essa perfeição, mesmo que nunca nós consigamos a ser totalmente perfeito, mas que nós possamos lutar para ser perfeito diante de Deus. Glória a Deus. Então é possível ter um coração perfeito diante do nosso Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Perfeito é em quem não há defeito. Aquilo que não tem defeito é que se torna realmente perfeito. O terceiro requisito dito por Ezequias é que ele era um homem reto. E no Salmo 51, no versículo 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem jeito de andar com retidão diante do Senhor? Procure andar, que Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar o caminho reto, Deus vai te dar as condições para que você ande em retidão diante desse Deus que é maravilhoso. Na realidade, Ezequias está dizendo para Deus que ele sempre foi um homem direito, que ele foi honesto, que ele foi íntegro. Aquele que é correto, ele procura andar com suas coisas em dias, ele procura não enganar o próximo, não enganar o irmão, não enganar o seu semelhante. Isso é que é andar reto diante do Senhor. E Ezequias, ele teve a coragem de expor para Deus, na sua oração, que ele sempre procurou andar reto diante de Deus. Ezequias encerra a sua oração com o seu rosto banhado em pranto. Nós sabemos que a oração acompanhada com choro, ela é a expressão de um verdadeiro sentimento. É jogar para fora aquilo que traz amargura no seu coração. E hoje eu tive essa experiência, porque eu passei por algo nesse dia que me trouxe no momento algumas tristezas. E eu comecei a orar e falei com o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim e tira essa tristeza do meu coração, essa amargura. Isso que aconteceu durante esse dia, eu não quero que continue dentro de mim, porque dentro de mim tem que haver espaço para a paz de Cristo permanecer para sempre. Porque quando Jesus diz: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Essa paz é a paz que nós buscamos a cada dia. É a expressão verdadeira da presença de Deus no nosso coração e na nossa vida. Essa que é a paz
que nós temos que procurar viver. Glórias a Deus. Ezequias, ele tem certeza que Deus está ouvindo a sua oração. A oração acompanhada com choro, ela move o coração de Deus. A oração acompanhada com choro expressa a realidade daquilo que você está sentindo no seu coração. Se tem muito tempo que você não tem uma oração desse tipo com Deus, que você não fala com Deus e que não sai lágrimas dos seus olhos, mude a sua maneira de orar, prostre diante de Deus, reconhecendo que Ele é tudo na sua vida, e que aquilo que está acontecendo com você pode ser mudado, pode ser trocado, que você vai sentir a presença de Deus, e o seu coração vai ser tocado no mais profundo, e você vai sentir realmente vontade de chorar, porque quando o Espírito Santo de Deus, ele apodera do coração do homem, daquele que dá lugar para operar, você vai chorar, mas vai chorar com alegria no seu coração, porque você vai chorar, sentindo que Deus está te ouvindo, que Deus está ouvindo a sua oração, e que Deus vai trocar a sua sentença, vai trocar o seu destino, que daqui para frente tudo irá ser diferente. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Ezequias, ele faz isso, ele chora, ele derrama diante de Deus. E nós vemos, irmãos e irmãs, em 1 Samuel, lá no capítulo 1, no versículo 10, nós vemos também uma história semelhante à história de Ana. Ela derrama diante de Deus, ela chora, ela coloca para fora os seus sentimentos, aquilo que ela buscava, aquilo que ela queria, que ela mais sonhava na sua vida. Ela não somente ora, mas ela derrama prantos diante de Deus, mostrando para o Senhor a sua condição e mostrando para Deus que ela queria mudança, que ela queria transformação, que ela queria que aquilo que ela mais esperava, mais sonhava, viesse a ser uma realidade na vida de Ana. E Deus fez isso. E Deus pode fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus pode mudar a sua vida nessa noite. Deus pode te visitar da maneira mais profunda, à medida que o seu coração reconhecer o Deus que você serve, à medida que você derramar realmente a sua vida nas mãos daquele que pode fazer, e não pensar que você é capaz de fazer alguma coisa, mas reconhecer que você serve um Deus que muda, que transforma, e que não há ninguém, nada que possa mudar os projetos de Deus, que possa mudar os planos de Deus na tua vida. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Eu gostaria que você, no seu coração, pensasse bem profundo, que você não serve qualquer Deus. Você não serve um Deus que é limitado. Você serve um Deus que dá a sentença de tirar a vida e que muda a sentença e troca por mais 15 anos de vida. Nós servimos um Deus que Ele transforma a vida do homem, que aquele que está cego, Ele dá visão novamente. Nós servimos um Deus do impossível, um Deus que não tem limitação. E às vezes o ser humano, às vezes o cristão, ele sofre, ele vive uma vida de desespero, porque ele ainda não usufruiu, não se entregou totalmente a sua vida àquele que pode, e àquele que realmente vai mudar e vai transformar. O quanto mais nós vivemos para nós, enquanto nós vivemos na nossa dependência, achando que somos alguma coisa, que vamos fazer alguma coisa, nada vai acontecer na sua vida. Mas à medida que nós olhamos para Deus, olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que não tem limite para Ele agir, Deus age e tudo será possível para a tua vida. A Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Você está aqui nessa noite não é à toa.
Você não saiu da sua casa simplesmente para ouvir uma mensagem, para ouvir o louvor. Você veio aqui nessa noite porque você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com a palavra de Deus. E você quer a cada dia chegar mais e mais na presença desse Deus que tudo pode. Entrega verdadeiramente que Deus, a sua vida, e deixa Deus comandar a sua vida, deixa Deus comandar o seu coração, que você vai sentir algo extraordinário acontecer na sua vida. Glória a Deus. Veja bem, o versículo 5, quando Deus ouve a oração de Ezequias, ele diz a Isaías, olha, assim diz o Senhor, ele diz a Isaías para ir até Ezequias, fala, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Alguém que estava, a Bíblia diz, ó, depois você lê o texto com mais atenção, o texto todo, você vai ver que a Bíblia diz, pastor, que ele estava com uma doença gravíssima, eu diria uma doença terminal. Para a medicina não tinha mais jeito, mas o nosso Deus, para ele não tem nada, não existe impossível. Ele vai e muda a vida de Ezequias. Eu já estou quase encerrando, viu, meus irmãos? Quase. Deus estava presente, e o mais interessante que eu olho nesse texto, meus queridos, que Deus estava presente quando Ezequias orava. Porque Deus não só ouve a oração de Ezequias, vê o texto depois, que você vai ver que Deus fala assim, olha, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Fique sabendo que Deus tem visto as tuas lágrimas. Ele não só ouve as suas orações, Ele não só ouve os seus pedidos, mas Ele está presente de ti na hora da tua oração, sabe? Olhando e colhendo as tuas lágrimas, reconhecendo que você realmente se humilhou diante dEle e precisa do socorro. E Ele está aqui para te socorrer. Deus está aqui para socorrer você, meu irmão, minha irmã. E você também que está nos ouvindo. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus está aqui para te socorrer. Para mudar o seu destino, para trocar a sua sentença. Esse é o Deus. Glória a Deus. As lágrimas de Ezequias movem o coração de Deus, e Deus realmente muda o seu destino, muda a sua sentença. Você poderia glorificar o nome do Senhor? Glórias a Deus, aleluias. Deus é tremendo. Já estou concluindo, meus irmãos. Como tem sido a sua vida diante de Deus? Como tem sido suas orações? Será que podemos reivindicar alguma coisa para Deus como Ezequias reivindicou? Será que podemos chegar perante Deus e dizer, Senhor, eu tenho procurado viver a Tua palavra com integridade, tenho procurado viver a Tua palavra, Senhor, com santidade? Será? Será que é possível? Será que realmente podemos orar como Ele orou? Será que quando estivermos passando por momentos de desespero, momentos que achamos que chegou o fim, que não tem mais jeito para nós, podemos dizer a Deus que nós estamos vivendo uma vida em verdade? Ou não? Quando a angústia bater na nossa porta, a enfermidade afetar nossa família ou um familiar nosso, podemos dizer para o Senhor que o nosso coração está sempre perfeito diante dEle. Isaías, ele pôde justificar. Ele chegou e justificou. E Deus não só ouviu a sua oração, mas viu as suas lágrimas. Será que podemos dizer que sempre fizemos o que era reto e que andamos sempre segundo a sua vontade? Procure, meu irmão, minha irmã, andar segundo a vontade do Senhor. Não brinque, a nossa vida ela é tão curta, tão passageira, e nós não sabemos a hora que o Senhor poderá, nos buscar. Nesta noite, eu quero te convidar a fazer uma retrospectiva da sua vida, pensar no que tem feito até no momento de hoje. Será que tem
que nós temos levado uma vida de acordo com a palavra de Deus? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Faça um propósito hoje com Deus. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, faça um propósito com Deus hoje de mudança de vida, sabe, levar uma vida que possa agradar ao nosso Deus, o nosso Senhor. Faça isso. O nosso tempo pode começar a mudar hoje, a nossa vida pode ter um novo início a partir de hoje com Deus. A mudança depende de nós. Eu disse ontem, na mensagem do culto de oração, que a nossa mudança depende de nós, e à medida que nós procuramos a mudar, o primeiro dia vai ser difícil. É igual aquele que é liberto do vício, aquele que quer parar de fazer alguma coisa. Eu lembro quando tinha 38 anos de idade, que eu disse: eu vou parar de fumar. E na primeira semana eu fiquei nervoso, eu fiquei chateado, eu fiquei triste. E eu até brigar, eu brigava. Mas eu resisti, eu não vou voltar a fumar na minha vida. E com 2 semanas eu já estava esquecendo, com 3 semanas eu tinha parado. Eu queria te dizer que tudo que você procurar fazer para santificar a tua vida diante de Deus, no princípio será difícil, será uma barreira. E você poderá pensar a si mesmo: não tem jeito, é muito difícil para mim. Mas eu quero dizer que Deus vai começar a te fortalecer, Deus vai te revestir, e você vai superar todas as tentações e provações do dia a dia. E a sua vida terá mudança, será mudada. Chegue diante de Deus hoje, abra sua vida com Ele, fala para Ele os seus problemas, a sua dificuldade. Se for preciso, meu irmão, minha irmã, se for preciso, chore. Se for preciso, derrame lágrimas. Mas as coisas não podem continuar como estão. As lágrimas, meus queridos, são orações poderosas diante de Deus. Às vezes nós não temos palavras. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Quando não há palavras, o Espírito Santo intercede a Deus pela tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Salmos 42, versículo 3, a parte A diz: as minhas lágrimas têm sido um grito de socorro. As nossas lágrimas, ela grita por socorro diante de Deus. E Deus sabe quando as suas lágrimas, meu irmão e minha irmã, é um grito de socorro. Deus conhece isso. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E que o Senhor possa contemplar as suas lágrimas à noite, ao amanhecer, durante o dia, nos momentos que você acha que não tem mais jeito para a tua vida, que você acha que o desespero é a solução. Eu quero te dizer que Deus vai ouvir a tua voz e contemplar as tuas lágrimas. Eu gostaria que você, antes de passar a palavra para o nosso pastor, eu gostaria que você ficasse de pé, que eu gostaria de estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu gostaria que, numa maneira simbólica, que você colocasse a sua mão direita em cima do seu coração, e que você começasse a falar com Deus também. Não só ouvisse a oração que eu vou fazer, mas que você também pudesse falar com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós servimos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo como o Senhor é. E desfrutar das suas bênçãos, Senhor, é maravilhoso demais. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor visita esse coração, visita essa vida agora. Pai,
Tu és aquele que muda a sentença do homem e da mulher. Tu és aquele que muda a vida do homem e da mulher. Tu és aquele, Senhor, que perdoa o pecado, por mais terrível que ele seja. Tu és aquele que limpa o nosso coração. E eu quero pedir a Ti nessa noite, Senhor amado e querido, visita esse irmão e essa irmã no mais profundo nessa noite. Toque nele, Senhor, um sentimento de mudança e de transformação. Que nós possamos a Ti servir, Senhor, mas Te servir com toda a nossa entrega. E que no nosso coração não haja espaço para o mal, que não haja espaço para a incredulidade, que não haja espaço, Senhor, para pensar em coisas que vai nos afastar de Ti. Muda, Senhor, a nossa vida, muda o nosso coração, muda, Senhor, o coração daqueles que estão nos ouvindo, muda o coração de cada um de nós. Continue abençoando, Senhor, as vidas que estão aqui nessa noite. Abençoa aqueles que não puderam vir. Senhor, que a Tua palavra nessa noite possa ter surgido, possa ter sido, Senhor, algo profundo no coração desse irmão e dessa irmã. E em nome de Jesus, nós iremos voltar para a nossa casa daqui a pouco, com a certeza que fomos ricamente abençoados, porque o abençoador é o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor.